Vocês sabem quais são os idols que mais influenciam seus fãs à leitura / serem mais inteligentes? Nesse vídeo eu te mostrarei quais idols e quais recomendações já fizeram. Vamos começar pela Yunjin, da LE SSERAFIM. Começando já com uma das idols mais obcecadas por livros, tipo, literalmente essa é a estante dela. Bom dia. Enfim, ela é amante de leitura, principalmente dos romances, livros de superação e feministas. A Yunjin sempre comenta sobre seus vlogs, fazendo alguns trechos e reflexões de algumas partes que ela mais gosta. Ela diz que prefere ler durante viagens, ou no carro ou no avião, já que ela se concentra melhor dessa forma. Um dos livros que a Yunjin já recomendou é Eu Que Não Conheci os Homens, da Jacqueline Hyperman, que é sobre um grupo de mulheres que vive isoladas em uma prisão subterrânea sem saber o motivo. A narrativa acompanha uma delas tentando compreender esse mundo enigmático e buscar sentido em meio ao vazio existencial. Outro livro que ela já recomendou é Peitos e Ovos, da Mieko Kawakami, que conta sobre a intimidade de 3 mulheres japonesas que enfrentam pressões sociais sobre seus corpos, desde cirurgias plásticas até a escolha pela maternidade solo, uma honestidade bem crua, assim. A autora questiona os papéis impostos às mulheres e os limites da autonomia feminina. É um livro bem sensível sobre direito familiar, identidade e experiência de habitar o próprio corpo. Ela também já recomendou Você é o Universo, da Deepak Chopra. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo. Esse livro une física quântica com espiritualidade, propor que o universo não é algo separado de nós, mas sim uma expansão da nossa própria consciência. É basicamente um livro sobre lei da atração, galera. Sobre você é o que você pensa, tá? Eu acho que ele traz isso de uma forma muito legal. Eu já li e ele é massa. Eu gostei, eu recomendo. Também. O próximo livro é Tudo Que Sei Sobre o Amor, da Dolly Alderton. Que é um livro que provavelmente você já viu nas livrarias aí do Brasil. É um livro que tá sempre na livraria, tipo, na frente, pelo menos aqui na minha cidade. É um ensaio sobre amadurecimento, amizades e busca por amor. A autora revela que, embora os romances venham e vão, as amizades femininas são o verdadeiro alicerce que sustenta a vida adulta. É uma literatura acolhedora que parece que você está conversando com a melhor amiga, sabe? Enfim, eu já vi muita gente recomendar esse livro, nunca li, mas um dos livros que a Yunjin já recomendou. E por último, When Breath Becomes Air, do Paul Kalanithi. Eu não sei se esse livro tem tradução em português, mas eu achei um dos livros mais bonitos que ela já apresentou. É sobre um neurocirurgião que escreve sobre a luta contra o câncer terminal. O livro documenta a sua transição de médico para paciente e sua busca para entender o que faz a vida valer a pena quando o tempo se torna escasso. É um livro muito bonito, galera. Eu super recomendo, mas eu não sei se tem em português. Esse aqui é baseado em fatos reais e é de um médico que ele realmente morreu e o livro dele foi publicado depois. O próximo idol é o Hyunjin do Stray Kids. O Hyunjin não é muito desde a Pretty Beauty. Eu lembro que tem uma foto dele com o uniforme da sopa. E, tipo, na época era um livro que disseram ser feminista. Ele tava, tipo, um livro feminista na mesa. E o nome era Negemuhe Saram. Eu vi alguém traduzindo esse livro como Choco Smile, da Choi Un-young, mas eu nunca achei pra ler. Não tem no Brasil, não tem tradução em inglês. Pelo menos eu não achei tradução em inglês. E até hoje esse livro é um mistério pra mim. Desde o quê? Desde a época que o Hyunjin era estudante, então desde 2018. Por aí, enfim, esse livro pra mim é um mistério. Mas enfim, ele lê muitos romances, alguns livros que retratam temas como LGBT e feminista, geralmente são temas bem profundos. Muitos deles falam sobre dor existencial. Uma autora que ele gosta muito é a Han Kang, que é uma best-seller coreana. E muitos livros que ele lê são coreanos, então muitos deles eu não achei aqui em Brasil Brazucas. Mas enfim, eu achei alguns que ele leu que vendem aqui e eu vou falar quais são. O primeiro é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Conta a história de um moço que ele vende alma para que apenas o seu retrato envelheça. Mas o seu rosto não, o rosto nem. Seu rosto tem que permanecer belo e jovem. Enfim, é uma obra ácida sobre a podridão moral escondida sobre uma estética impecável. É um clássico definitivo sobre a consequência de viver apenas pelas aparências. Outro livro que ele leu é Vegetariana, de Han Kang. Conta a história de uma mulher que, após um sonho perturbador, ela decide parar de comer carne. Só que a família dela vê isso como um ato de rebeldia e começa a ser muito hostil com ela. E aí ela decide renunciar à condição humana para se tornar uma planta.
É um livro meio... Tem muitas metáforas dentro do livro. E é meio poético, assim, escrito de uma forma mais poética, por mais que seja um livro mais sério. E é um livro meio chocante, sobre autonomia, transgressão e controle sobre o próprio corpo. O terceiro livro que ele recomendou é Não Existem Peixes, da Lulu Miller. É uma mistura de biografia com memórias e divulgação científica. O livro narra a vida de uma taxonomista obcecada em colocar ordem no caos do mundo, mesmo após perder tudo. A reviravolta vem com a descoberta científica de que, na verdade, a categoria peixe não faz sentido na natureza. Uma reflexão poderosa sobre como as etiquetas que criamos podem nos impedir de ver a verdadeira complexidade da vida. Eu nunca li esse livro, então, assim, eu estava lendo a sinopse que eu escrevi, lendo o que eu achei sobre o livro. O quarto livro é Sem Despedidas, também da Han Kang. Conta a história do massacre da ilha de Jeju. Conta um pouco sobre as memórias dolorosas do massacre e funde um pouco com a dor do presente com as memórias do passado e do luto que o país carrega até hoje. E o livro tem uma leitura um pouco densa, é visualmente bem deslumbrante e ela honra a persistência da memória e do luto que a Coreia do Sul vive em relação ao massacre da ilha de Jeju. E, por último, um livro que eu acho que todo mundo conhece, ou pelo menos já assistiu o filme, é Orgulho e Preconceito. O Hyunjin já leu esse livro e ele basicamente é um romance sobre classes e preconceito entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Enfim, que eles vivem em conflito de orgulho e convenções sociais. Eu acho que todo mundo já leu, então não vou decorrer mais sobre o livro. Pelo menos assistir o filme. O próximo idol é o Namjoon, do BTS. Ou RM, é um idol meio referência em relação à literatura, né? Ele já leu e recomendou muitos livros de vários autores. Inclusive, muitos livros vieram pro Brasil graças ao Namjoon. Antes era muito difícil achar livros coreanos. Gente, pelo amor de Deus, vocês não queriam ser K-popers e gostar da cultura coreana antes do BTS. Juro, era muito difícil achar coisa de K-pop, livro coreano, qualquer coisa da cultura coreana. Era muito difícil achar no Brasil. A maioria da lista do Namjoon são coreanos e finalmente estão sendo vendidas no Brasil. O Namjoon também sempre gostou muito de estudar. Os livros sempre fizeram parte da rotina dele. E ele lê muito poemas e romances, além de livros que também servem muito conhecimento, tipo livros de arte e tal. Um dos primeiros livros que ele leu, que eu também tive a oportunidade de ler, é Kim Jin-young, Born in 1982. Esse livro tem no Brasil, tá? Eu falei inglês, mas ele tem no Brasil. Que Jin-young nasceu em 1982, da Cho Namjoon. A Irene, do Red Velvet, também já leu esse livro e outros idols também. Esse livro fala sobre sexismo, desigualdade de gênero, cotidiano feminino, e ele retrata a realidade da vida de uma mulher comum na Coreia do Sul, expondo o machismo estrutural que acontece lá. Esse livro é bem famoso, eu já li ele, e ele é o que é, gente. Ele é muito bom, tá? Recomendo. É ótimo pra usar em redação também. Amendas, do Won Pyong-sun. Esse livro também é bem famoso. Fala sobre um adolescente com uma condição cerebral que o impede de sentir ou identificar emoções. Ele vive em um mundo onde ele precisa decorar como reagir socialmente. Sua rotina muda ao iniciar uma amizade com um garoto rebelde e violento, provando que a empatia pode ser aprendida e cultivada. Enfim, é uma história emocionante sobre amadurecimento e perda, e que é o que realmente torna nós humanos. Outro livro que o Namjoon já comentou sobre é Damian, um livro que inspirou uma era inteira do BTS e também serviu de inspiração para o TXT na era do debut. Na verdade, a boa parte dos primeiros comebacks do TXT são inspirados em livros, fica aí a curiosidade. Damian fala sobre o jovem Sinclair, que vive dividido entre o mundo iluminado da sua família e o mundo sombrio da realidade, até encontrar o enigmático Damian. Sob sua influência, ele inicia uma jornada de autodescoberta para romper a casca de ovo e abraçar a dualidade entre o bem e o mal. Lembra que eu falei de TXT? Enfim, é a obra definitiva sobre a busca da individualidade e a aceitação das próprias sombras. E o último livro que o Namjoon já recomendou é O Estrangeiro, do Albert Camus, que fala sobre um homem que é dominado pela apatia e após cometer um crime, ele enfrenta o julgamento da sociedade, não pelo ato em si,
mas por sua indiferença diante a vida. Exatamente, a indiferença diante a vida. O livro mergulha no conceito do absurdo e da moralidade. O próximo idol é a Honey, do New Jeans. A Honey já apareceu lendo em alguns vlogs, pelo menos os que eu assisti. Aparentemente, ela gosta muito de romances e poesia. Um desses livros foi As Irmãs Blue, da Coco Mellers. Provavelmente você já viu um livro dessa mulher destacado em alguma livraria, porque literalmente olha para um lado e tem um livro dessa moça, olha para o outro também tem. Já li algum livro dela? Não, mas a Rani já falou sobre. Enfim, As Irmãs Blue traz como tema principal luto, irmandade e autodescoberta, onde 3 irmãs lidam com a perda da irmã mais velha. A narrativa explora como a dor pode tanto afastar quanto unir as pessoas, mergulhando nas complexidades da vida adulta contemporânea. Outro livro que ela já recomendou é Orbital, da Samantha Harvey, que é sobre 6 astronautas com a vida cotidiana no espaço, observando e contemplando a Terra, refletindo sobre a existência humana. Outro livro é The Orange, da Wendy Cope, que eu também não sei se tem tradução em português, mas eu achei na Amazon, então se você quiser comprar pela inglês tem, que conta sobre como o almoço com a laranja compartilhada vira uma metáfora para paz e gratidão pela vida. É basicamente um livro sobre ver alegrias nas pequenas coisas, com a metáfora da laranja. Enfim. E ela também já leu O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brown. Enfim, esse livro, acho que você já conhece esse livro, porque literalmente lançou um filme dele recentemente, esse ano, etc e tal. Mas esse livro corta aqui pra uma paixão mais obsessiva, um romance inglês. Muita gente já conhece esse livro, mas conta a história de Heartcliff com a Catherine em um cenário rural, meio sombrio, mas é isso. E se você não tem coragem de ler o livro, assista o filme, só que o filme é bem ruim, tá? Dizem que o livro é melhor. O próximo idol também é da Hybe. Meu Deus, agora que eu percebi que tá uma sequência assim, e Hyunjin no meio. Enfim, o Taesun, do Boy Next Door, ele já mostrou alguns livros em alguns vlogs, e muitos dos livros são romances e ficção, que te fazem pensar bastante, tem metáforas sobre a vida, etc. Um dos livros que ele leu, que eu também já li, é A Inconveniente Loja de Conveniência, da Kim Ho-yeon. Amo esse livro, fala sobre invisibilidade social e empatia. Conta a história de um funcionário de loja de conveniência em Seoul que observa clientes e reflete sobre a vida e life. Enfim, eu li e amei e super recomendo. É bem fácil de ler também, se vocês quiserem ler. O próximo livro é Jonathan Livingston Seagull, do Richard Bach. É uma fábula de uma gaivota que busca voar além dos limites impostos pela comunidade. Se eu não me engano, é um livro bem curto, tá? Agora vamos falar sobre a diva que já explorou até a literatura brasileira, a IU. Ela já leu muitos dos outros livros citados. Ela gosta muito de clássicos, romance, história de ficção. Ela já leu Nietzsche, a John Green, não sei nem se pronuncia Nietzsche certo, e usou tudo de referência em música. O primeiro livro é Meu Pé de Laranja Lima, sim, de José Mauro de Vasconcelos. Livro que inspirou a música Zezé, da IU, que narra a infância do Zezé, um menino pobre e sonhador, e sua amizade com o Pé de Laranja Lima, que se tornou seu confidente e refúgio emocional. Na letra da música da IU, a gente vê a visão do Pé de Laranja Lima. Então eu super recomendo vocês verem. O segundo livro é Brida, do Paulo Coelho. O livro explora temas de busca espiritual, destino e amor, contando a história de Brida, que está em busca do seu propósito, encontrando 2 mestres espirituais, um mago e uma bruxa. O próximo livro é Um Homem Chamado Ove, de Frederick Backman, ficção focada em temas de solidão, amizade, e conta a história de Ove, um homem rabugento e metódico que, após a perda da esposa, encontra inesperadamente amizade e propósito com a chegada de novos vizinhos. O último livro aqui da lista que ela recomendou é Os Irmãos Karamazov. Eu não sei se estou pronunciando certo também. Do Fyodor Dostoevsky. Livro clássico e filosófico sobre os conflitos entre 3 irmãos e o pai, com dilemas éticos e religiosos. Próxima, grandíssima Lily. Gente, agora mais da senhora das Bookstan. A Lily. Ela literalmente tem uma série no YouTube desde 2023, como se fosse um clube do livro, para recomendações e revisões sobre livros. E essa série literalmente chama Lily Lost the Plot. Enfim, ela ama clássicos e lê de tudo, literalmente tudo.
Ela sempre coloca meta de livros por ano. Em 2025, ela leu um total de 53 livros físicos, literalmente. Ela também tem o hábito de escrever em um caderno seus pensamentos enquanto lê um livro. Like, girl! E ela também anota as páginas que leu. Inclusive, surgiu um artigo no Naver dizendo que ela é idol que lê mais do que estudantes de literatura. Tipo, galera... Enfim, eu vou colocar alguns dos livros que a Lily já leu aqui, mas saibam que tem muito mais. Inclusive, todos os idols, eles já leram muito mais livros. Eu vou colocar também algumas listas que eu achei na descrição, se vocês quiserem ver. Ela já leu Morro dos Ventos Uivantes, assim como a Honey. E é muito engraçado porque... Then we get to like the really crazy stuff about Heathcliff. We got to address the elephant in the room. Apparently, he opened up her grave. I don't know. It's a lot, but for me, I don't really care. Like, at this point, they've already lost their minds. What's some grave opening? And like, oh my god, this is gonna reveal so much about me. But I don't get it. It's really weird, obviously, but I must admit, it's a vibe. Just like, it's a vibe. I get it. The whole vibe of it. It's gothic. It's gothic, okay? I get it. But I mean, yeah, but like very crazy. Crazy. Like, yeah, weird. But like, it's gothic. But like crazy and irredeemable, for sure. Like, but I kind of get it. I don't know, like, he loved her that much, he went insane. That's kind of... Nah, we'll stop. Like, he loved her so much that he went insane. So, yeah, that's the whole point of the book. Okay, I'm sorry. Lily, would you dig up my grave like Heathcliff did? No. Sorry. No. Unless you wanted me to. Ela já leu O Oráculo Oculto de Rick Riordan, que conta a história de Apolo, sim, Apolo da mitologia grega, que é punido e vive como mero adolescente mortal em Nova York. Pois. Ela também já leu O Estranho Caso de Benjamin Burton, do Fitzgerald. Não sei falar o nome desses autores, gente, muito chique. Que basicamente conta a história de um homem que nasce velho e rejuvenesce durante a vida. 7 minutos depois da meia-noite, do Patrick Ness, gente. Que basicamente conta a história de um menino que enfrenta a doença da mãe e umas visitações de uns monstros. Só que eles são simbólicos. E eles meio que ajudam ele a lidar com as dificuldades da vida através da imaginação e fantasia. E o último, que é da big piada da Lily em relação ao Twice. You thought it was about Twice or something new? Because it says the man who died twice? I love that. Like, the only thing going through your head right now is just K-pop, and I love that for you. Stand it, put your whole heart and soul into it, and everything you see is K-pop. O Homem que Morreu Duas Vezes, do Richard Osman, que fala sobre um clube de idosos detetives que resolvem um caso policial. A história tem uma vibe de investigação e traz a ideia de amizades, envelhecimentos. E é isso. É meio engraçadinho também. O Minhao, do Seventeen, ele recomendou As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Hemin Sunim. E eu já li esse livro. Eu tenho esse livro, inclusive, ele está cheio de páginas salvas, porque eu gostei muito dele. Enfim, são coisas que você... o livro conta sobre coisas que você talvez deixe passar no seu dia a dia. E ele é bem fácil de ler, então eu super recomendo pra quem quer algo mais calmo. O Anu do Seventeen também, ele já recomendou Seja Mais Gato, do Alison Davis. Um livro de autoajuda que dá lições da vida inspirado no comportamento dos gatos. Outro livro que o Anu também recomendou é Como Eu Era Antes de Você. E aqui em casa amamos o filme. Eu nunca li o livro, mas amamos o filme. Então, assim... O Anu leu o livro e está falando que é bom, então assim, leia. Pra quem não leu o livro nem viu o filme, fala sobre uma cuidadora que se apaixona pelo paciente tetraplégico. Diction. Sorry, véi. Enfim, esse foi o vídeo. Ele foi pedido por um inscrito. Eu tinha feito um de games, né? Pediram de livros, então está aqui. Eu adorei fazer, porque eu também leio. Sim, eu jogo, leio, desfecho, etc.
E é isso, eu queria fazer um vídeo específico sobre a Lily antes, e eu acho que esse foi o melhor momento pra falar sobre a Lily. Talvez eu faça um vídeo sobre a Lily no futuro, talvez, mas é isso. Eu acho que dessa forma ficou mais completo. Enfim, espero que vocês gostem. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo pra caramba, mas é isso, beijo! Espero que chegue nas pessoas que amam books, pra gente falar de books e vocês recomendarem books nos comentários e falarem os books que vocês já leram. Se vocês gostaram ou odiaram, por favor, eu quero muito saber quais desses são bons ou não, porque eu li alguns, mas não todos. E teve uns que eu fiquei interessada em ler por causa da sinopse. Mas é isso, gente. Bye!